Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é riscos ambientais. Tópicos a serem abordados nesta aula: riscos físicos e riscos químicos. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender os riscos ambientais no ambiente de trabalho e os tipos de riscos oferecidos ao trabalhador e ao meio ambiente. Quando vamos falar sobre riscos, precisamos saber o que são riscos, de onde eles vêm, quais são aqueles riscos que afetam o trabalhador. Às vezes nós trabalhamos em local de risco e não sabemos, ou às vezes vamos nos instalar e precisamos saber quais os riscos existem. Vamos então verificar aqui. Os riscos ambientais, segundo a NR9, são todos os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho, que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de provocar danos à saúde do empregado. Então veja, risco é tudo aquilo que está no ambiente, mas de uma maneira, como diz ali, que haja uma concentração, que haja uma intensidade e que isso faz com que gere risco à saúde do trabalhador. E as pessoas precisam medir esse tipo de risco para saber se realmente isso está causando problema ou não. Vamos então falar sobre os riscos físicos. Os agentes físicos são as condições físicas no local de trabalho e possuem seus limites de tolerância estabelecidos pela NR15. Então são eles. Vamos ver alguns itens: ruído, calor, frio, vibrações, as chamadas radiações ionizantes e também as radiações não ionizantes, pressões anormais, umidade e agentes químicos. Agora você deve estar pensando, ora, o local então que eu trabalho tem isso. Ou o local que eu trabalho está muito calor, ou o local que eu trabalho está muito frio, ou então existem ruídos. Mas vejam, todo local de trabalho, ou a maioria deles, possuem algum tipo deste agente físico. Mas o importante é saber em que nível que está este agente. Não significa que o local que você trabalha, por exemplo, está um pouco calor, que isso já é prejudicial. Às vezes não é prejudicial. Também não significa que se você trabalha num ambiente onde a sala está fria, não significa também que isto é prejudicial à sua saúde. Se você trabalha num local onde tem muito ruído, às vezes muitas pessoas conversando, isso é um ruído também normal. O importante é saber estabelecer quando isso se torna prejudicial à saúde, prejudicial ao ouvido, prejudicial ao corpo. Então, esse é o importante de levar adiante aqui essa discussão. Se é muito prejudicial ou se é apenas um estado normal e que aí não se torna prejudicial a nenhuma pessoa. Afinal, esses agentes físicos, eles nos pegam e estão presentes na nossa vida a todo momento. Mas vejamos aqui. Os riscos químicos, e aí são aqueles riscos diferentes. Os físicos são aqueles sentidos e os químicos são aqueles que eu posso, de repente, ingeri-los, né? Como, por exemplo, poeiras. Poeira é um risco químico, porque são partículas sólidas com diâmetros maiores que 0,5 meio micron, que se diz, que são dispersas no ar por ação mecânica. Eu não sei se vocês já ouviram falar em micron, mas micron é uma partícula muito pequena. Ela é tão pequena que nós não conseguimos enxergar. Mas existem aparelhos que conseguem medir, que conseguem testar se o nível de poeira está acima disso. Caso o nível de poeira esteja acima disso, aí sim, isto se torna um risco químico. Um outro risco químico são os fumos, que são partículas sólidas dispersas no ar com diâmetro inferior a 1 micron, originadas da condensação de gases provenientes de alguma queima. O fumo que nós mais conhecemos é o cigarro, ele é proveniente de uma queima. E nós temos que saber
O quanto isso é prejudicial, isso também precisa ser medido. Mas também existem outros tipos de queimas e outros tipos de fumos que realmente precisamos entender se isso está sendo ou não prejudicial à saúde. Caso esteja sendo medido e esteja fora da norma, esteja acima do limite permitido de partículas, aí sim, isso já começa a ser um fator que irá prejudicar o colaborador e por isso precisa ser tratado de uma maneira diferente, ou tratado então de uma maneira diferente, ou então criar medidas para que isso não aconteça. Outros riscos químicos, como névoa. Névoas são partículas líquidas dispersas no ar por ruptura mecânica, ou seja, por ação do vento. Na maioria das vezes, quem causam as névoas não são as pessoas, quem causam as névoas são movimentos da Terra, são movimentos do meio ambiente, isso causa a névoa. Mas, como ela é uma partícula que ela é líquida, ela pode justamente prejudicar a saúde do trabalhador. Neblinas também são partículas líquidas dispersas no ar, com um diâmetro menor que 0,5 microns, originadas da condensação de gases proveniente de algum processo térmico. Um processo térmico é aquele processo de alteração, né? É um processo de alteração do ar, alteração de temperatura e faz com que essa neblina se crie. Acho que muitos de nós já vimos uma neblina. Na maioria das vezes, as neblinas elas se concentram em locais onde há muita vegetação, em locais onde nós temos uma diferença muito grande de altura, como por exemplo, quando eu tenho montanhas, e aí você cria aquela neblina. Acho que a maioria de nós já conhece e já viu. E os gases? Gases são elementos ou substâncias que na temperatura normal estão em estado gasoso. E na maioria das vezes os gases nós não vemos. Alguns nós conseguimos até ver, mas a maioria dos gases, por estarem em estado gasoso, nós não vemos, mas pode ser muito prejudicial, principalmente para a nossa respiração. E a penetração dos agentes químicos no organismo se dão de algumas maneiras, e isso é que é o mais prejudicial. A primeira é pela via respiratória, e este é o mais comum e o mais perigoso. Por quê? Nas operações de transformação de um produto pelo processamento industrial. Por que é o mais perigoso que o agente químico entre pela nossa via respiratória? Porque não há controle sobre isso. O tempo todo estamos respirando, o tempo todo estamos expostos àquilo que tem no ar. Então, se tem muita poeira, se tem muito gás, se tem muita partícula que venha prejudicar, eu, ao inalar aquilo durante muito e muito tempo, logicamente irá prejudicar a minha saúde e a longo prazo eu posso aí ter problemas sérios de saúde. O outro é pela pele. A nossa pele também costuma ficar exposta. Então, por contato com a pele, que absorve a substância tóxica. Da mesma maneira que ao respirar, eu estou o tempo todo inalando algo ruim, e eu não posso parar de respirar, é óbvio, a pele também. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu deixar a minha pele exposta, eu vou adquirir todo este problema para o meu corpo. Por quê? Porque as substâncias tóxicas irão entrar através da minha pele e vão para dentro da minha corrente sanguínea e vão afetar muito o meu corpo. Um exemplo da nossa pele pode ser os raios ultravioletas. Quando vamos à praia tomar um sol ou quando estamos expostos há muito tempo no sol, se a nossa pele estiver descoberta, se não passarmos pelo menos um protetor solar, nossa pele irá pegar o quê? Aquilo que a gente chama de insolação, que é queimar a pele. Acho que todo mundo aqui que já foi para a praia já deve ter tido o gosto de queimar um pouquinho a pele. Sabe que é uma sensação ruim. Agora, imagine esta pele, imagine o nosso corpo exposto a essas partículas em grande quantidade. Isso pode gerar um problema muito mais grave do que simplesmente uma queimadura de sol. E pela via digestiva, aqui é um pouquinho diferente. Normalmente, a ingestão de substâncias tóxicas pode ser considerado um caso acidental, sendo, portanto, pouco comum. Pela via digestiva significa nós tomamos alguma coisa.
Aí, na verdade, não é tão simples assim. Eu tomo alguma coisa por descuidado, porque na maioria das vezes ninguém toma por tomar. Se eu vou ingerir algum líquido, eu sei muito bem o que eu estou ingerindo e aí eu posso ingeri-lo ou não. Muito diferente da respiração e muito diferente da pele que pode ficar exposta. E pela via digestiva, aí pode ser um descuidado muito grande e um descuidado nosso. Por isso que é algo que aqui acontece bem pouco, porque ninguém vai ficar tomando alguma coisa que é prejudicial à nossa saúde. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre riscos ambientais. Espero que tenham gostado. Frequentem nossas redes sociais e até a próxima!